Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa sequência de aulas aí. Aula 15 e 16, frente A, página 102, matrizes. Então, essa primeira aula sobre matrizes, nós vamos tratar de alguns conceitos mais básicos, né, como o conceito de igualdade matriz transposta à lei de formação, que é muito importante, adição, subtração e multiplicação por um número real. Segunda parte, nós faremos a operação de multiplicação entre matrizes, uma das operações mais praticadas, e matriz inversa. Beleza? Vamos lá. Determinante também, né? A gente vai chegar na parte do determinante. Então, a primeira coisa, né? O que são matrizes? Qual que é a definição de matriz? É, como é que a gente vai interpretar os seus elementos e como elas podem ser aplicadas. Então, matriz é um agrupamento retangular de elementos dispostos em linhas horizontais e colunas verticais, geralmente entre colchetes ou parênteses. Uma coisa já importante aí: matriz sempre, é geralmente porque você tem duas opções, mas sempre ela estará representada ou por parênteses ou por colchetes. Por quê? Tem exercícios que ele não está de maneira explícita no enunciado que o cálculo é de determinante, porque a representação de determinante são barras verticais, como aquelas de módulo que a gente conhece. Então, assim, se você tem um exercício que está representado uma matriz, só que por barras verticais, ele já está dizendo para você que o cálculo é de determinante. Então, para ser apenas matriz, tem que estar representada entre colchetes ou parênteses. Beleza? Os elementos da matriz podem ser números reais, números complexos, expressões algébricas, né, a gente pode ter incógnita aí, nós vamos resolver um exercício que nós vamos montar uma equação, que é para igualar duas matrizes, para achar um determinado valor de x. Então, nós podemos ter a matriz representada pelos seus valores numéricos. Aqui, isso aqui pode representar qualquer coisa, não está contextualizada. Ou nós podemos ter uma situação contextualizada como essa, que também representa uma matriz. Beleza? Bom, elementos de uma matriz. Então, esse A representa o elemento. O I representa a linha que este elemento está. E o J representa a coluna. O A é o elemento, o I é a linha e o J é a coluna. Então, por isso que a gente não pega este elemento aqui, ó, por exemplo, e fala assim, ó, que é o A23, como algumas pessoas resolvem chamar, porque acham que é mais fácil. Ele não é o elemento A23, ele é o elemento da linha 2, coluna 3. É só vir aqui, ó. Ó lá, linha 1, linha 2. Olha a coluna que ele está, coluna 3. Então, ele é o elemento 2, 3. Elemento da segunda linha, terceira coluna. O A representa este elemento, que como foi explicado na tela anterior, pode ser um número real, pode ser um número complexo, pode ser uma incógnita, uma variável, não importa. Importa que eu sei localizar ele. Ele está na linha 2, coluna 3, certo? Então aqui o primeiro número sempre está representando a linha que o elemento está e o segundo está representando a coluna que este elemento está. Beleza? Bom, e nós temos o tipo, né? Os tipos de matrizes. Então, a matriz A, que está representada aqui, é uma das matrizes que a gente mais vai utilizar, que são as matrizes quadradas.
O que que isso significa? Ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, nós temos matrizes quadradas desse tipo, que é o tipo 2 por 2, duas linhas, duas colunas, 3 por 3, 4 por 4. Então, toda vez que nós tivermos isso aqui, ó, então vocês sabem que estão se acostumando já, isso aqui é o subscrito. Eu não consigo escrever aqui embaixo, como normalmente lá na lousa a gente consegue escrever, ou editar uma fórmula aí. Aqui nessas telas aqui são bem difíceis de editar fórmula de quadrado, de subscrito. Então aqui está subscrito. Então nós temos o A é o nome da matriz, estou denominando ela de matriz A, e aqui é o tipo dela. O tipo dela é 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Lembrando que o primeiro número sempre está relacionado à linha, número de linhas, e o segundo número de colunas. Estão aqui, ó, nome, nome, nome. A matriz se chama B. E essa matriz é do tipo 3 por 2, 3 por 2, 3 linhas e duas colunas. Beleza? Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a barra de determinante, né, que a gente vai calcular. Então, tá vendo aqui, ó, matriz, matriz. Aqui é o cálculo de determinante. Mas é uma matriz? Sim, ela é uma matriz, só que ela está indicando um cálculo. É isso que nós vamos ver de diferença. Ela está em formato de matriz, ela é uma matriz 4 por 2, 4 linhas e duas colunas, só que ela está determinando aqui que eu vou fazer um cálculo de determinante. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Nome, tipo, linhas e colunas. Matriz B do tipo 3 por 2, matriz A do tipo 2 por 2, matriz C do tipo 4 por 2. Beleza? O que aconteceu aí? Ah, agora sim. Bom, agora nós vamos para a lei de formação. Para a lei de formação, como é a base, né? Se você não consegue montar ou ler, porque quem sabe montar, sabe ler, sabe interpretar. Eu digo isso até quando a gente estuda gráfico, né? Por que que a gente faz bastante gráfico, sendo que quando a gente vai fazer o vestibular, o Enem ou qualquer vestibular, a gente não constrói o gráfico, a gente interpreta. Porque quem sabe construir, sabe interpretar muito melhor, porque você sabe a origem, você sabe como ele foi construído, porque você já participou deste processo. Então aqui nós temos que aprender como essas matrizes são construídas. O que que é quando eu falo representação genérica, representação explícita? Então nós temos, eu coloquei 3 exemplos para vocês. O último exemplo é o da apostila de vocês, exatamente o da apostila de vocês. Então espero que vocês acompanhem, né, esta aula junto com a apostila aí na página 102, porque nós vamos fazer o exercício 1 juntos. Eu vou explicar para vocês o exercício 1 da página 103. Beleza? Então vamos lá. Bom, matriz. O nome A, o nome dela é A, foi denominada de A. O A representa os elementos que estão na linha I, coluna J, e ela é do tipo 3 por 2. Olha só como eu já fiz a leitura do que está descrito aqui em linguagem matemática. O nome da matriz, essa matriz está sendo determinada, ou seja, ela será igual aos elementos, o A elemento da linha I, coluna J, e ela é do tipo 3 por 2. Então eu tenho que chegar no final aqui, ó. Nome da matriz, 3 linhas, 2 colunas, porque foi determinado aqui. Primeiro ponto. Beleza? Tranquilo, certo? Agora, tal que os elementos da linha I, coluna J, serão iguais a 3 vezes I menos 2J. O que que isso significa? Que nós vamos multiplicar por 3 a linha que esta coluna está, menos 2 vezes a coluna que ela está.
Assim, nós vamos conseguir encontrar quem é finalmente este elemento. Então, vamos lá que vai ficar tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer é a representação genérica, né? O que seria uma representação genérica? Representar todos os elementos que estão nessa matriz do tipo 3 por 2. Qualquer matriz 3 por 2, por isso que ela chama representação genérica. Qualquer matriz 3 por 2, ela possui o elemento A11, A12, A21, A22, A31, A32. Essa é a representação genérica. No outro exemplo, eu já vou dar uma notação que é o que eu gosto mais. Só que aqui eu vou dar, né, duas opções para vocês. Então, assim, ó, todas as matrizes 3 por 2, elas têm esses elementos aqui, ó, A1, A12, A21, A22, A31 e A32. O que a lei de formação está dizendo? Que nós vamos multiplicar por 3 a linha que ela está. Então, o elemento que está na linha 1 vai ficar 3 vezes 1, certo? O I é 1, 3 vezes 1, menos duas vezes a coluna que ele está. Nesse caso, ele está também na coluna 1. Então, o cálculo fica 3 vezes 1 menos 2 vezes 1, que dá 1. Então, o primeiro elemento, que é a primeira linha, a primeira coluna, deu 1. Ele é o elemento 1. Certo? Tranquilo. Vamos ver isso aqui, ó. Vou pular já para a linha de baixo aqui, ó. A22. Agora é 3 vezes, tá vendo? O 3 é da fórmula, o 3 está sempre multiplicado por 3, o 3 é da fórmula. 3 vezes a linha, ele está na linha 2, então é 3 vezes 2. Está na coluna 2 também, então é menos 2 vezes 2. 6 menos 4 dá 2, certo? Então, o elemento que está na linha 2, coluna 2, vale 2. Olha ele aqui, ó. Linha 2, coluna 2. Ó, aqui, ó. Esse é o A22. Certo? Vamos pegar esse aqui por último aqui para a gente ir pro próximo exemplo, ó. Vamos pegar esse 5 aqui, ó. Quem é este elemento aqui, ó? Quem é este elemento? Ele é o elemento da linha 3, coluna 2. Ele é o A32. Ele é esse aqui, ó. A32, elemento da linha 3, coluna 2. Como é que se chegou nesse resultado 5? Olha lá, a lei de formação. 3 vezes a linha. Ele está na linha 3. Então, 3 vezes 3 menos 2 vezes, ele está na coluna 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. 9 menos 4, 5. Certo? Representação genérica primeiro. E aqui é a representação explícita. Ou seja, ele é uma representação desta lei de formação, ou seja, essa matriz representa apenas esta matriz aqui. E essa matriz A1 representam todas as matrizes do tipo 3 por 2. Beleza? Ó, vamos lá. Ixi, esse aqui ficou pequenininho. Mas vamos lá, que dá. Por que eu disse que eu gosto mais deste tipo de construção? É a construção que eu faço. Porque eu já coloco os elementos dispostos de tal maneira que representem já a matriz que foi determinada para eu construir, certo? Então, o comando é para fazer a matriz A 3 por 2. Ou seja, então a representação genérica aqui, eu já coloco ele em forma de matriz, sem montar aquela equaçãozinha lá do exemplo passado, mas tem gente que gosta de fazer daquele jeito. Porque aqui, essa etapa aqui, ó, eu já faço de cabeça. Daqui, eu consigo já montar para cá. Ou, se você quiser fazer mais esta etapa aqui, para não ter que fazer o cálculo de cabeça e vir para cá depois, também está tudo certo. Então, vamos lá, ó, 3 por 2. Na verdade, é 2 por 3. Realmente ficou muito pequeno. É 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. Falei errado, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, que o I
menos 2j, nós vamos aplicar esta lei aqui, ó, i menos 2j, se o i for igual ao j. Então, primeira condição eu vou buscar aqui, ó. Quais são os elementos que têm i igual a j? Quem tem i igual a j é o A11 e o A22, linha igual coluna. Então, são esses dois elementos aqui, ó. Bom, quando eu tenho esses dois elementos, eu vou aplicar esta lei de formação. Eu vou fazer a linha menos 2 vezes a coluna. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 menos 2 vezes 1. Tá aqui, ó, tá representado aqui, ó, 1 menos 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1 vai dar menos 2, mais 1, menos 1, que é este elemento que está aqui. Qual que é o outro elemento que respeita essa lei de formação? É o elemento A22. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 2. Tá aqui, ó, representado aqui, ó, 2 menos 2 vezes 2. 2 menos 4 dá menos 2. Quando ele diz que os elementos são diferentes, tá aqui, ó, quando a linha for diferente da coluna, ou seja, todos os outros que sobraram aí, né, o i é diferente do j, 1, 2, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 1, todos esses são diferentes um do outro, nós vamos aplicar esta lei de formação, 3 vezes o i mais o j. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, o A23, o A23. Então, vai ficar assim, 3 vezes 2, certo? O i é a linha, o i é a linha. Então, ele está na linha 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais a coluna que ele está, coluna 3. 3 vezes 2, 6, mais a coluna 3, 9, certo? Desculpa aí, realmente esse aqui ficou muito pequeno. Foi uma imagem que eu acabei pegando aí e a resolução dela é muito pequena, mas acho que deu para entender. Bom, e aí este é o exercício que eu falei para vocês, que nós vamos construir juntos, certo? Sai bem melhor, bem mais fácil de ver aí. Espero que vocês parem um pouquinho, se vocês não estiverem com a apostila aí, para um pouquinho o vídeo, pega lá a apostila, para não ficar com dúvida, certo? Eu estou com a minha apostila aqui e a ideia não é trazer a resposta, a ideia é eu explicar para que vocês possam construir este primeiro exercício aí. Bom, esse exercício é parecido com o exercício que tentei, né, explicar lá na tela passada. Então, este aqui, ele possui 3 comandos. 3 comandos. Então, vamos lá. Represente na forma de tabela a matriz quadrada, A e J, tá vendo? A matriz quadrada de ordem 3. Matriz quadrada de ordem 3 é uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Está aqui a sua representação genérica. Se eu estivesse fazendo este exercício na lousa, a primeira coisa que eu ia fazer é construir a representação genérica. Todas as matrizes de ordem 3 são representadas dessa forma. Não existe diferentes, certo? Beleza. Aí eu vou lá aplicar a lei de formação dos elementos para poder chegar na matriz explícita, da matriz genérica para a matriz explícita. Então ele diz o seguinte, que quando i for igual a j, o elemento será representado pelo próprio i, certo? Quando i for igual a j. Quem são os elementos que estão nessa condição de i igual a j? Essa diagonal aqui, ó, que a gente vai chamar mais para frente lá de diagonal principal, quando a gente for calcular o determinante. Tá vendo aqui, ó? I igual a j. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Só essa diagonal está dentro dessa condição. Ou seja, será igual a i. Então, aqui será o número 1, número 2 e número 3. Então, eu já coloco aqui do lado e já monto a matriz que eu vou chegar, que é a matriz explícita.
Beleza? Acho que deu para entender, né? Então aqui será o número 1, número 2 e aqui será o número 3, porque ele está dizendo quando tiver essa condição i igual a j, o elemento será igual à linha que ele está, certo? 1, 2 e 3. Beleza. Segunda condição, ele diz que quando o i for maior do que o j, nós teremos um elemento zero. Então, eu vou colocar zero nestes elementos que respeitam essa condição, i maior do que j. Onde é que estão o i maior do que j? Eles estão abaixo desta diagonal principal aqui, ó. Ó, 2, 1, 3, 1 e 3, 2. A linha é maior do que a coluna, a linha é maior do que a coluna, a linha é maior do que a coluna. Ou seja, todos estes elementos aqui serão zero, zero, zero e zero. Então está quase pronto aí, ó. 1, 2, 3, 0, 0, 0. E aí só sobra esses três elementos aqui, que é essa condição. I menor do que J. Tá vendo? O I, a linha é menor do que a coluna que ele está. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ele diz que nesta condição eu vou somar a linha com a coluna. Então, este elemento aqui, ó, 1, 2, vai ficar 1 mais 2, então aqui será o número 3. Aqui será 1 mais 3, aqui será o número 4. E aqui será o número 5. Beleza? Esta é a lei de formação e é assim que a gente aplica ela. Bom, agora, né, é uma parte bem tranquila, que é a parte de adição, subtração e multiplicação por um número real. Não existe uma regra para todas essas três operações aí. Elemento para elemento, de elemento para elemento. Quando eu somo matrizes, eu vou somar o elemento da primeira linha, primeira coluna, com o da primeira linha e da primeira coluna daquele que eu quero. 21 mais 23, 44. Simples assim. Subtração, mesma coisa, tomando um pouco de cuidado com a regra de sinal, certo? Quando nós temos subtração, porque nós vamos fazer aí na apostila de vocês tem. Então, por exemplo, que aqui, né, acabei pegando uma imagem aí, só tem número natural aí, tudo positivo, mas, por exemplo, poderia ser menos 14, né? Aí eu ficaria assim, 17 menos 14, acabaria ficando 17 mais 14, o resultado final, certo? A única coisa que tem que tomar cuidado é com isso. Lembrar que é de elemento para elemento, muito simples. Preciso fazer essa parte aqui? Claro que não, claro que não. Você já pode montar o resultado que é o A mais B direto, de cabeça, sem ter que ficar fazendo essas continhas. 21 mais 23, já coloca direto 44. 17 mais 14, já coloca o 31 aqui. Beleza? E multiplicação de um número real, por isso que foi dividido. A gente vai multiplicar matriz por matriz, aí o processo já é bem diferente, certo? Aqui é a multiplicação de um número real por uma matriz. Então eu tenho uma matriz A, que é uma matriz quadrada, do tipo 2, ordem 2, certo? 2 por 2, que eu estou multiplicando pelo número 2. Ou seja, é só multiplicar o número 2 por todos os elementos, distribuir o 2 em todos os elementos. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 6 dá 12 e acabou. Aqui embaixo é para lembrar, só para lembrar, porque são propriedades que vocês sabem que a gente pode aplicar elas livremente, que é a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Elas são de livre aplicação para adição e multiplicação. Logo, essas propriedades também serão válidas para as matrizes adição e multiplicação. Vocês vão ver que já na subtração a propriedade comutativa e associativa, ela não é de livre aplicação, vai depender dos elementos. Então, para adição e para multiplicação. O que é mesmo aquele associar, associativa, comutativa? É quando a gente
comuta, muda de posição os elementos de uma multiplicação e não altera o fator, né? E o da adição também, muda as parcelas e não altera o resultado. E na adição associativa, eu falei, comutativa, que é você comutar e associar. Então, por exemplo, eu tenho que fazer A mais B mais C. Então, primeiro eu quero associar, primeiro eu quero fazer o A com o C, que eu acho que está mais fácil, depois eu vou fazer com o B. Ou eu mudo de posição elas do jeito que estão aqui. Ó. Então, essas são as propriedades associativa e comutativa que podem ser aplicadas para, assim como na adição e multiplicação de números reais, nós podemos utilizar nas matrizes também. Bom, o que nós temos agora? Nós temos a matriz transposta, essa é bastante importante, essa que nós vamos estudar e fazer bastante exercício com ela, sempre representado por esse T em cima, né, do nome da matriz. Então, se é a matriz A e eu tenho um A com um T em cima, eu estou chamando ela de matriz transposta. O que é a matriz transposta? Que operação é essa de matriz transposta? A linha vai virar a coluna. Só isso. A linha vai virar a coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha, 4, 5 e 6, e essa primeira linha virará a primeira coluna. Quase não sai. O que vai acontecer quando eu pegar a matriz transposta? Ela vai mudar a ordem e a leitura desse tipo de matriz. Então, veja aqui comigo, ó. Essa matriz é de que tipo? Qual é o tipo dela? Ela é do tipo 2 por 3, certo? Isso aí a gente, ó, acabou de ver. 2 por 3. Duas linhas, 3 colunas. Ela é do tipo 2 por 3. A transposta dela, olha o que aconteceu. Virou do tipo 3 por 2, certo? Então, é isso que vai acontecer. A linha vai virar a coluna. A segunda linha virará a segunda coluna. Tudo bem? Vou deixar um vídeo aqui neste material para vocês, que a professora, ela, a partir da lei de formação de uma matriz, ela vai construir a matriz e depois ela vai calcular a sua transposta. Então, um vídeo só, um vídeo de 5 minutos, ela vai pegar esses dois conceitos principais da aula de hoje, que é a lei de formação da matriz e a matriz transposta. Não é porque vocês viram que a adição é muito simples, subtração, multiplicação por um número real, e tem lá fazendo um exercício, acho que vai ajudar bastante lá. São 5 minutinhos que vai valer bastante a pena aí vocês assistirem. Matriz oposta. Matriz oposta, né? A gente sabe que vem de oposto. Ou seja, se a matriz A ela é representada pelos elementos 11, 2, 8, menos 1, menos 7 e 0, a matriz oposta dela, ou seja, o menos A, vai aparecer um sinal atrás negativo, certo? Transposta o T em cima do nome da matriz. Oposta o sinal de negativo atrás do nome da matriz. Nós vamos trocar o sinal, né, calcular, colocar aqui o oposto de todos os elementos. 11 menos 11, 2 menos 2, 8 menos 8, menos 1 mais 1, menos 7 mais 7, 0 e 0. Né? E o que nós temos aqui? Quando você soma a matriz com a sua oposta, o resultado é a matriz nula, que a gente vai utilizar bastante essa matriz nula para resolver a equação matricial, por exemplo. Ele, no próprio exercício, na apostila de vocês, no exercício 4, na página 104, ele diz que sendo O2, o que seria esse O2? Seria a matriz nula de ordem 2. Tá aqui, ó. O que seria a matriz nula de ordem 2? É uma matriz quadrada, duas linhas, duas colunas, que todos os elementos
são representados pelo número zero. É tudo zero. Aqui, ó, eu tenho uma matriz nula, só que ela é O3. Ou seja, ela é de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas, todos com um número zero, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho a O e outra. A matriz nula não são só matrizes quadradas. Tá aqui um exemplo. Essa aqui seria a O3 por 2. O3 por 2. 3 linhas, 2 colunas, todos os elementos são zero, certo? Então esta é a nossa matriz nula. Simples também, não tem muita novidade. Esses efeitos, eles estão aqui o vídeo, né? A professora vai fazer, a professora Edna, ela vai criar esta matriz 2 por 4, que tem esta lei de formação, e depois vai calcular a transposta dessa matriz que ela criar. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso melhorar esses efeitos. Eu copio o modelo de slide e acabo não mexendo nos efeitos. Eu vou ter que começar a fazer isso aí, tá muito ruim isso. Mas vamos lá. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês lá para o nosso fórum de perguntas e comentários. É um exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi modificado por mim, até esqueci de escrever ali modificado, porque eu peguei a matriz e eu peguei o texto e eu elaborei esta pergunta aqui para vocês, certo? Então aqui está dizendo que a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J, certo? Não vou entrar muito em detalhes aí. Ó, o I representa uma coisa nesse contexto e o J outra. Vocês vão ter que fazer essa interpretação. E eu quero saber qual é a moda da temperatura desse paciente e em quais momentos e dias ela está sendo representada. Certo? Sem explicação, que é um desafio para vocês fazerem e escreverem lá o que vocês acham, tirarem as dúvidas, possíveis dúvidas, lá no nosso fórum de perguntas e comentários, e na nossa live a gente tenta chegar numa conclusão juntos aí da resolução deste exercício. Está aí a orientação de estudo. Nessas aulas nós temos 5 exercícios na apostila de aula de vocês. 2 deles a gente já contemplou nessa aula, nessa explicação, e os exercícios da tarefa mínima lá no plural. Beleza? Valeu, obrigado pela aula mais uma vez, espero vocês na live para a gente tirar as dúvidas e corrigir os exercícios. Beleza? Abraço, valeu.